Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. De Mateus, capítulo 14, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Amém? Acompanhe comigo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Glória a Deus. Poder extraordinário de Jesus Cristo caminhando sobre as águas do mar. O mar agitado de um lado para o outro, as ondas muito fortes, o vento muito forte, a tempestade tremenda, Jesus caminhando sobre as águas. Dá até para pensar que ele estava caminhando sobre o chão, porque ele não afundava. E de repente aqueles discípulos, quando viram andar sobre o mar, logo eles temeram, e uns diziam para o outro: é um fantasma. Logo o medo tomou conta do coração deles. Mas Jesus disse: sou eu, não temais. Aleluia. Eles estando ali dentro daquele barco, sendo açoitado pelas ondas, pelas tempestades, pelos ventos, mas eles estavam seguros porque Jesus estava com eles. Embora estivessem um tempo ausente porque ele estava orando, mas Jesus foi ao encontro deles. Mas eles temeram quando viram Jesus caminhando sobre o mar. Verso 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja que Pedro disse: se és tu, Senhor,
manda-me que eu ande sobre as águas. E Jesus disse: pode vir. E Pedro vai, andando pelas águas. Pedro vai fazendo algo impossível aos olhos humanos, mas ele andou sobre as águas. Verso 29. E ele disse: venho. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele ia caminhando sobre as águas. Era tempestade de um lado, vento do outro, as ondas levando tudo, e com isso Pedro tem medo. Aí Pedro vai afundando. Aí ele grita: Senhor, socorre-me. E Jesus o segura pela mão e salva. Quase Pedro afundou. Enquanto os olhos de Pedro estavam focados em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Pedro estava fazendo algo impossível. Impossível, ele estava desafiando a lei da gravidade. Ele estava andando sobre as águas. É impossível alguém andar sobre as águas. Mas Jesus disse: venha. E ele vai. Mas chegou um certo tempo, chegou a um certo ponto, que ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para as dificuldades, olhou para a tempestade. Quando ele devia olhar para Jesus, continuar andando e olhando para Jesus, porque se ele vai com os olhos no foco que era Jesus, ele jamais iria afundar. Mas ele deixou de olhar para Jesus, olhou para as tempestades, ele olhou para as dificuldades que ele estava enfrentando ali naquele momento. Por isso que Pedro afundou. E muitos são aqueles que estão afundando porque estão olhando para a tempestade, olhando para a dificuldade, olhando para o vento que é forte, para a onda que está batendo no barco. E ele está deixando de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E quando Jesus o segurou pela mão, disse: por que duvidaste, homem de pequena fé? A fé de Pedro quase fez ele afundar quando ele olhou para um lado, olhou para o outro, porque se ele não tivesse olhado para ambos os lados e tivesse focado os olhos em Jesus Cristo, estaria ele enxergando até o resto. Ele jamais teria afundado, mas ele preferiu olhar para a tempestade, olhou para o vento forte, para as ondas que açoitavam o barco. Diante das dificuldades, das tempestades, nós não devemos olharmos para elas. Os nossos olhos têm que estar focados em Jesus Cristo, porque no momento que nós sentimos que a tempestade quer nos afundar, mas Jesus está ali bem pertinho para socorrer. E Pedro quase vai a fundo, quase que ele
dificuldade que você está passando, foque os teus olhos no Senhor Jesus Cristo. Porque quando você foca em Jesus Cristo, Ele está pronto para te ajudar. Teu socorro não vem de ninguém, só vem de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos comigo lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, capítulo verso 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Você vê que de repente Josafá recebe essa notícia que os filhos de Amon e de Moabe vinham guerrear contra ele. Uma grande multidão. Ele sozinho não podia vencer. Ele teve medo, mas no momento que ele teve medo, ele logo procurou buscar a ajuda do Senhor. Reuniu todo o povo, apregou o jejum, e assim o pessoal obedeceu. Mas tiveram que buscar primeiro o Senhor. Porque quando se busca o Senhor, aí você sabe que a vitória vem. Aleluia. E continuando aqui, no verso 12, acompanha comigo. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Diante da grande multidão, Josafá não tinha o que fazer. Ele não tinha forças. Mas o que foi que Josafá fez? Buscou ao Senhor. E também ele preferiu colocar os olhos no Senhor, olhar para Deus, focar em Deus. E assim Josafá, ele saiu vitorioso. Porque se ele dissesse: não, nós vamos enfrentar e vamos vencer, ele iria perder muito feio. Ele não iria obter a vitória. Mas ele disse: não, diante dos inimigos eu vou buscar a Deus. Diante dessa circunstância, diante desse problema, os meus olhos ficarão focados no Senhor. Não irei deixar de olhar para o Senhor. Vou me refugiar nele.
E a peleja de Josafá não foi dele. Quem pelejou por ele foi Deus, que derrotou os inimigos que vinham contra ele e lhe deu vitória. Aleluia! Por isso é importante, meu querido, minha querida, nós focarmos os nossos olhos em Jesus. Porque Pedro, quando ele foi afundando, ele disse: Senhor, salva, estou afundando. E Jesus segurou ele pela mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não era para Pedro ter duvidado, era para ele ter focado os olhos em Jesus, era para ele olhar para Jesus. Já que ele ia na direção de Jesus, podia deixar as ondas açoitarem, os ventos soprarem, as tempestades baterem no barco, mas nada iria acontecer com ele, porque Jesus estava com ele. Quando Jesus disse: Pedro, vem, Jesus não disse: Pedro, espera aí que eu vou acalmar. Não, Jesus chamou Pedro em meio à grande tempestade, para que ele viesse manter a sua fé em Deus. Jesus disse: Pedro, eu não vou acalmar o mar, você vai vir sobre a tempestade, andar sobre as ondas, sobre o mar, e nada, absolutamente nada irá te causar dano algum. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus e preferiu olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo, aonde estava vivendo aquelas circunstâncias, aí ele foi afundando. E assim é muita gente, quando ela quer vencer na vida, ela tem um projeto, tem um sonho de ser um grande comerciante, e ele diz: eu vou entregar tudo isso aqui, os meus sonhos, meus projetos, na mão de Deus. Eu vou colocar os meus olhos em Deus. E quando ele age dessa forma, as coisas fluem, as coisas acontecem. Mas se lá na frente ele deixar de focar os olhos em Jesus, aí tudo vai afundar. Por isso, meu querido, minha querida, quando você quiser botar os seus sonhos em prática, seus projetos, coloque os seus olhos em Deus, faça como Josafá. Porque Josafá só saiu vitorioso na batalha porque ele colocou os olhos em Deus, e Deus lhe concedeu vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 30. Vou repetir. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então se aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, quando chama alguém, Ele não chama as pessoas quando tudo está tranquilo, quando tudo está calmo, quando tudo é só bonança. Jesus chama você no meio da tempestade. Você vai sentir o vento soprar, você vai sentir as ondas virem contra você, as tempestades, as circunstâncias da vida. Mas quando Jesus te chama,
Ele não te deixa sozinho. Ele está junto com você. É só você focar os olhos em Cristo. Mas se você não focar os olhos em Cristo, aí você vai afundar. Jesus não te quer. Aliás, não quer que você venha afundar. Jesus quer que você venha adiante. Você vá adiante. Buscar a Ele. Faça que nem Josafá. Busque ao Senhor. Faça jejum. Ore. Venha à casa do Senhor, porque nesta casa está o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando paramos de olhar para o tamanho do nosso inimigo, a vitória vem quando focamos os nossos olhos em Deus. Sabe que Jesus não acalmou a tempestade e não disse a Pedro: peraí, eu vou acalmar a tempestade. Ele disse: vem, Pedro. E ele andou sobre as águas. O que isso significa? Significa que não precisamos esperar a tempestade passar para fazer o que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Você não precisa esperar as circunstâncias melhorarem ou o vento parar. Você só precisa manter seus olhos em Jesus e dar um passo de fé, porque a fé não é a ausência de tempestade, é a certeza de que Jesus está com você no meio da tempestade. Aleluia. Naquele momento em que Pedro estava ali andando sobre o mar, rodeado pela tempestade, pelo vento forte, pelas ondas, Jesus estava com ele. Mas por um pouco de tempo ele olhou de um lado, olhou do outro, e de repente foi afundando. Mas ele não afundou. Jesus disse não. Segurou ele pela mão e não permitiu que ele viesse a afundar. Permitiu que ele viesse ao seu encontro. Pedro fez algo tremendo. Nem eu nem você poderíamos fazer aquilo que ele fez, andar sobre o mar. Já fui muitas vezes à praia, com meus pés dentro da água, e eu pisava, mas o pé logo alcançava a terra. Pedro ele desafiou a lei da gravidade. Mas quem mandou ele vir foi Todo-Poderoso, foi Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus não voltará vazia. Quando vai, ela vai para prosperar. Ela vai para fazer o resultado. E a palavra que Jesus disse para Pedro: vem, Pedro veio, andou sobre o mar. Aleluia. A fé não é ausência de onda, é a coragem de andar sobre as águas enquanto as ondas estão batendo. Pode deixar as ondas bater. Se você não duvidar, você vai andar sobre o mar. Se você não duvidar, você vai ser curado de toda e qualquer enfermidade. Se você não duvidar, as portas vão se abrir para você. Se você não duvidar, Jesus vai te libertar. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Então, foque os teus olhos em Jesus Cristo. Porque quando você foca os olhos em Jesus Cristo, você